Se liga no céu agora, bênção, para receber de Deus uma palavra amiga. Hoje eu quero ministrar uma mensagem que Deus assim colocou em meu coração, uma mensagem conforme o querer de Deus, a vontade do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus? Vamos ler comigo? Hoje eu quero ler com vocês no livro de Mateus, capítulo de número 20, Mateus, capítulo de número 22, e eu quero ler com os nossos irmãos, capítulo 22 de Mateus e o versículo de número 43, que diz assim a palavra de Deus, só um versículo, eu não costumo me estender na leitura, né, quando vou pregar, mas respeito quem faz isso. Mateus capítulo 22, versículo 43, que diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe ele, como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo, pronto, só esse versículo para nossa meditação em nome de Jesus. Manda para cá para a gente ministrar essa palavra forte aqui. Queridos, esse texto traz uma história que fala a respeito de Cristo, o filho de Davi. Ele fala quando os fariseus estavam reunidos. E eu estava pensando nesse texto, sabe? Eu estava pensando nesse texto aqui. E estando reunidos os fariseus, eles interrogaram a Jesus. Eu estava pensando nesse texto aqui a respeito dos fariseus. Eles estavam reunidos e eles interrogaram a Jesus. Você sabia que os fariseus eles se reúnem? Os fariseus se reúnem, viu? Eles se reúnem, muitas vezes eles se reúnem para interrogar, tá? E a gente tem que ter muito cuidado, porque quando os fariseus eles se reuniram para interrogar, eu estava pensando nesse momento que eles estavam interrogando. Interrogar é fazer pergunta, entende? Então os fariseus se reuniram para interrogar Jesus. O texto diz que eles interrogar é fazer pergunta a alguém ou a si mesmo. Às vezes a gente se interroga, não sei se já aconteceu com você, a gente tá interrogando a nós mesmos. Um exemplo, a gente interroga por que eu não fiz assim, fiz assim. A gente interroga a nós mesmos, isso acontece. A gente interroga alguém, a gente quer interrogar Cristo também, sim ou não? Mas, Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Mas, Deus, por que eu estou passando por isso? E são as interrogações, a gente interroga, assim como um dia os fariseus fizeram isso, eles interrogaram, eles fizeram pergunta a Jesus, como já falei. Às vezes a gente interrogar é alguém ou a si mesmo, sabe? Interrogar é indagar, é perguntar.
é apresentar algumas questões. Então, o texto diz aqui, no capítulo de número 22 de Mateus, versículo 41, que estando reunidos, os fariseus o interrogou a Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: é de Davi. Disse-lhe Jesus: como então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assentai-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos meus pés. Observe que houve perguntas, indagações, interrogações para Jesus a respeito, dizendo: o que pensais vós de Cristo, do Cristo, de quem é filho? E eles disseram-lhe: de Davi. E disse-lhe: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, que eu, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos de meus pés. Se Davi, pois, filho, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Tá vendo? Observe que os fariseus são assim. Eles vêm com perguntas. Deu para entender? Eles vêm com perguntas e se você não tiver cuidado, você fica complicado nas perguntas dele. Como é que é filho de Davi? Se ele chama ele de Senhor, como é que é filho de Davi? E ninguém podia responder palavra nenhuma. Davi, pois, se chama Senhor se ele é filho. Ele é filho de Davi, mas ele chama Senhor. Ele estava perdido sem entender as coisas de Deus. Na verdade, os fariseus, eles nunca vão entender as coisas de Deus, não. Porque as coisas de Deus, na verdade, minha gente, as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente, entende? Acredite que nem sempre as pessoas vão entender você. Não vai. Nem sempre as pessoas vão entender sua chamada. Nem sempre as pessoas vão entender o que Deus tem com você. Nem sempre as pessoas vão entender o teu comportamento, vai entender o teu agir, vai entender a tua dedicação, vai entender a tua vontade de ser, de ter, de chegar, de poder. Nem sempre as pessoas vão entender. Que seja família, que seja dentro da igreja, que seja amigo íntimo, que seja amigo próximo, que seja vizinho. Nem sempre as pessoas vão entender. Que seja estudado, que não seja estudado, que tenha nome, que não tenha, que tenha fama, que não tenha fama. Nem sempre as pessoas vão entender. Deu para compreender isso aí? Então, eles estavam indagando, é, eles estavam indagando até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E essa palavra aqui foi ela que me chamou a atenção, quando está escrito no capítulo 22, versículo 44, que essa palavra aqui estava incomodando os fariseus, porque os fariseus, eles, na verdade, eles eram inimigos. Então, a inquietação deles, a perturbação deles, era porque tinha falado a respeito que Deus, o Senhor, ia colocar os inimigos por escabelo dos seus pés. E nós temos que esperar essa hora, esse momento. Nós temos que esperar Deus colocar quem ele sabe que tem que colocar por escabelo dos seus pés. E eu estava aqui
meditando, eu estava meditando nesse texto, e esse texto traz uma revelação, que ele, quando fala dos cabelos dos pés, ele está falando aqui de apoiar os pés, sabe? Apoiar os pés sobre os inimigos. Mas ele aqui também está falando a respeito, o significado que é configurado, que configura, é que Deus, ele tem o domínio, e os inimigos, eles têm que se submeter ao Deus grandão, o Deus todo-poderoso. Você recebe essa palavra? Se alegre com esta palavra, porque o Senhor está dizendo para você, Delamanto deplec-me calar giofá, elegue-me como tou etergio. Ai, meu Deus do céu, recebe essa palavra que ela é muito forte, viu? Ai, Deus, recebe essa palavra aí. O Senhor está dizendo para você que Ele vai colocar os teus inimigos como escabelo dos pés dele, ou seja, Ele tem o poder que a gente não tem, Ele tem a autoridade para apoiar os pés dele sobre os nossos inimigos. Então, isso significa e simboliza que Deus, ele tem o domínio dos nossos inimigos. Recebe essa palavra aí e começa a entender que os teus inimigos, eles estão sobre o domínio de Deus. Eita, que palavra boa! Eu gosto dessa palavra, minha gente. Eu gosto dessa palavra. Eu gosto de ler essa palavra, eu gosto de mastigar, de entender essa palavra, porque ela é muito poderosa, ela é muito tremenda. Essa palavra, ela dá vida ao ser humano, essa palavra, ela levanta o ser humano. Deus está dizendo para você, através dessa palavra, eita Deus, teus inimigos, está sobre o domínio de Deus. Os teus inimigos, eles não se dominam. Recebe essa palavra aí. Eita, palavra boa. Que notícia boa, né? É uma notícia muito boa que nós recebemos agora da parte de Deus, né? Porque não é do homem, do ser humano. O ser humano tem defeitos e falhas, mas Deus é puro, é santo, é verdadeiro. Deus não tem defeito nenhum, nunca teve, nunca vai ter. Ele é Deus. Teus inimigos, recebe essa palavra aí. Estou anotando esse tema aqui, ó. Teus inimigos estão sobre o domínio de Deus. Deus está dominando os teus inimigos. Os teus inimigos são dominados por Deus. É Deus quem domina eles. Meu Deus do céu. Se Deus não dominasse eles, ele já tinha nos destruído, ele já tinha acabado com a gente. Meu Deus do céu. Tu recebe essa palavra? Tu recebe essa palavra? Tu sabe por que Golias não acabou com Davi? Humanamente falando, carnalmente falando, olhando carnalmente e não olhando espiritualmente, nós entendemos que a estatura de Golias, oh meu Deus, era gigante, rapaz. Eu vou botar que dava 2 de Davi, não estou exagerando não, dava 2 de Davi. Estatura nem se compara, tamanho não se compara, os braços não se compara, sabe? Dava 2 dele, muito grande, carnalmente falando. Mas espiritualmente falando, meu Deus, o tamanho dele, espiritualmente falando, Golias era uma criança, rapaz. E Davi era um gigante. E o gigante dali, espiritualmente falando, era Davi. E às vezes, nós precisamos entender que alguém pode ser grande carnalmente, mas espiritualmente
espiritualmente somos um gigante. Quando nós oramos, se tornamos um gigante. Gigante que eu estou falando é uma pessoa forte. Você que está, meu Deus do céu, você que está aí, você não é o gigante Golias, mas você é uma mulher gigante, porque você ora, porque você busca, porque você tem compromisso com Deus, porque você tem compromisso com a palavra. Você é uma gigante, uma mulher forte, um homem forte. Sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo de Deus aí dentro de você. Se sinta forte e entenda que os teus inimigos estão sobre o domínio de Deus. Oh, que palavra boa! É por isso que eu estou vivo. Eu só estou vivo porque os meus inimigos estão sobre o domínio de Deus e eu recebo essa palavra agora porque eu precisava ouvir essa palavra. Eu recebo, você recebe, nós recebemos e se fortalecemos no Senhor, porque Ele é bom. Deus está dizendo para você: fique em paz, durma em paz, saia de casa em paz, caminhe em paz. Resolva suas coisas tranquila, mulher. Homem de Deus, fique tranquilo. Não temas a nada nem a ninguém. Até porque a palavra de Deus, ela diz que o próprio salmista Davi, não é? O próprio salmista Davi, ele chegou a dizer: se não fora o Senhor que estivesse conosco, ao nosso lado, ele disse, ele não disse nem na nossa frente, ele disse ao nosso lado. Está escrito onde? Está escrito no Salmo 124, diz, o trecho diz, no Salmo 124, o verso 2, ele diz: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam nos tragado vivos, quando a sua ira se acendeu. Tá vendo? Os teus inimigos, ele acende a ira deles. Você não está pensando que tem gente irado com você, não, é? Ele me contou, é que eu falo. Oh, que palavra forte! Deus está falando com você, para você saber que Ele é Deus. Você está pensando que não tem gente irado com você, não é? Tem gente irado com você, mas o Senhor está ao nosso lado. Eu não estou nem. Ele é tão grande que a gente não sabe, na verdade, aonde Ele está. O que sabemos é que Ele está dominando todo o território e que Ele coloca os inimigos, os nossos inimigos, que é inimigo dele. Todos inimigos nossos, é inimigo de Deus. Quem é inimigo da igreja é inimigo de Deus. Quem é inimigo de fazer o bem é inimigo de Deus. Quem é inimigo das boas ações é inimigo de Deus. Quem é inimigo do respeito é inimigo de Deus. Tu estás entendendo essa palavra? Recebe essa palavra. Quem é teu inimigo é inimigo de Deus. Sabe onde eles estão? Eles estão sobre o escabelo dos pés de Deus. Os pés de Deus estão apoiados sobre eles. Deus está controlando eles. Deus é quem manda neles. Deus é quem segura eles. Deus é quem pisa neles. Deus é quem controla eles. Deus é quem dá a ordem a eles. Tu recebe essa palavra? Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, e quem não tem nada não dá nada. Deus está dizendo para você que os seus inimigos estão sob os cabelos dos pés dele. É ele quem está apoiando os pés em cima. Eita, Deus grande. Meu Deus, não é a gente não, irmão. Primeiro, nosso pé é pequeno. Os inimigos, eu estou falando de uma forma, com uma visão espiritual. Os inimigos, eles são gigantes, o nosso pé não consegue tomar conta, dominar tudo, controlar, segurar, não. Mas os pés de Deus, eita, Deus tremendo, ele sim. Ele coloca o pé em um, em dois, ele coloca o pé numa família só, ele coloca o pé em uma... Eita, Deus, tem coisas que eu não posso nem transmitir aqui, mas você está entendendo essa palavra? Deus vai lá e coloca o pé, rapaz.
Tem comunidade, tem lugar, tem rua, tem ninho. Eita, Deus grande, que Deus coloca os pés. E eu provo para você. Olha o que o salmista disse aqui, Salmo 124, ele teve alegria, força, coragem, autoridade de dizer, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantam contra nós, eles nos teriam nos engolido vivos. Quando a sua ira se acende. Tá vendo que a ira de alguém se acende? Só que Deus está ao nosso lado. E aí Deus não deixa. Por quê? Porque ele está no domínio. O domínio dos teus inimigos está com Deus. Deus está dominando eles. Recebe essa palavra? Alegra o teu coração. Deus está dominando teus inimigos. Teus inimigos estão sob o domínio de Deus. E Deus vai continuar dominando eles e mostrando que é Deus na tua vida. E mostrando que é o Senhor que te ama. E mostrando que é o Senhor que te guarda. E mostrando que é o Senhor que te protege. Deus está dizendo para você que os teus inimigos estão sob o domínio dele. Então, tu tem que dormir em paz, tu tem que viver em paz, tu tens que cantar em paz, tu tem que caminhar em paz. Fica em paz. Eu tenho paz. Eu tenho paz dentro de mim. Meus inimigos estão sob o domínio de Deus. Glória a Deus. Deus não deixa neles chegar perto de mim. Deus não deixa neles me ver. Contigo não é diferente, não. É, a pessoa, não, eu sou da igreja. Sim, tem inimigo. Não faz mal a ninguém. Tu também tem inimigo. Sou uma pessoa boa. Tu tem inimigo também. Ajuda todo mundo. Tu tem inimigo. É que tu tem. Ai, fala da vida de ninguém. Tu também tem inimigo porque tu não fala. É desse jeito aí, eu não tô dizendo. Mas eu não vivo falando, fofocando, não vivo na casa de ninguém. Mas tu tem inimigo. Mas eu me dou bem com todo mundo. Tu tem inimigo também. Tu tem inimigo. Tem uns inimigos que não se revelam ou não se revelaram para você ainda, mas você tem que entender que vão se revelar. Eu tenho um testemunho de uma determinada pessoa, hoje, eu dizendo a uma pessoa assim, vou falar, não vou citar o nome não, eu dizendo a uma pessoa assim, uma pessoa que, eu disse uma pessoa, uma serva de Deus, né, que a gente conhece, que tem um carinho, eu disse assim para essa pessoa assim, olha, benção, rapaz, eu sei que ela trabalha nessa área, e eu disse, oi, irmã, pai do Senhor, conhece alguém? Presta atenção, eu vou contar isso aqui, isso é um testemunho da irmã, né? Quando eu aconselhei essa irmã. Eu não vou citar nome. E eu disse assim, oi, irmã, a senhora conhece alguém que reduz algum alfaiate, que trabalha com paletó, que diminui paletó, não é ajuste, é diminuir. O paletó é grande, né? Eu trouxe 2 paletó da Alemanha, grande, 2 paletó maravilhoso, bonito, meu Deus. E agora eu tenho que ajeitar, né? Eu disse, conhece alguém que mexe com paletó, que conserta paletó, que diminui. Eu quero diminuir, não quero reduzir, diminuir mesmo, porque é grande. Não dá em mim. Fica muito folgado. E a irmã disse, conheço uma pessoa, vou falar com a pessoa. E falou com a pessoa cobrou um valor absurdo. E aí ela disse, não, tá muito caro, tá muito caro. Eu falei com ela para diminuir, ela não me respondeu mais. Já falei, não me respondeu. E eu disse assim para ela, e ela disse, mas rapaz, ela precisava de mim, vim aqui, eu ajudando ela, eu sempre de apoio a ela, nunca fiz questão com ela, eu disse, ela diminui. É para uma pessoa minha que eu conheço, tal, diminui. Pastor, diminui. E a pessoa nem respondeu. E ela, aí quando a pessoa me disse, olha, não me respondeu ainda, eu pedi para diminuir um pouco, tá muito caro, tô achando caro. E por me conhecer, poderia diminuir. E não respondeu, eu peguei e disse, não, eu fiquei triste, porque a pessoa me conhece fazendo isso. É para mim, como se fosse para mim. E eu disse, olha, deixa para lá, não fique triste não. É muito bom quando as pessoas mostram quem elas são pra gente. E ela tá mostrando quem ela é. Deixe para lá. Eu não quero não. Diga a ela que eu já resolvi de outra maneira. Tá mentindo? Não, não tô mentindo não. Isso aqui se chama ética situacional. É de acordo com a situação. Deixa para lá. Deixa pra lá. Deixa. Tá vendo? Ela mostrou quem ela é. Quando precisou de você, aí lhe procurou. Quando você precisou dela, é uma besteirinha, que não ia nem enricar, nem empobrecer. Deu para entender? Coisas que podem administrar de uma maneira agradável.
E eu disse, deixe para lá, não precisa mais não. Diga a ela que nem, olha a ignorância, pode dizer que é ignorância, mas não é não. A gente tem que ser firme naquilo que somos, naquilo que queremos. E eu disse para ela, não é por sua causa, tá? Irmã, nem se ela for fazer de graça hoje. Eu não quero mais. Diga a ela que não precisa mais. Pode dizer, um dia que ela responder, diga, não, já resolveu, muito obrigado, tudo certo. Deu para entender? Deu para entender? Então as pessoas são assim. E eu disse para ela uma palavra. É muito bom quando as pessoas se revelam quem elas são para a gente. E essa aí se revelou. Já viu que não é sua amiga. Deu para entender? Oh, minha gente, inimigos. Existem pessoas que a gente pensa que é amigo, mas não é amigo. A gente pensa que ama, mas não ama, odeia. Que a gente pensa que quer o nosso bem, mas não quer. Que a gente pensa que quer nos ajudar, mas a ajuda está bem longe. Deu para você entender? Você está entendendo essa palavra? Você está recebendo essa palavra? Receba essa palavra e entenda o que Deus está dizendo para você. Que os teus inimigos estão sobre o domínio dele. E os teus inimigos estão como os cabelos dos pés de Deus. Deus apoiou os pés nele, ó. Ponto. Só quem tira é ele. O inimigo pode gritar, o inimigo pode te vender. Foi por causa de tu. Tem tanta gente pagando preço porque toca onde não é para tocar. Tem testemunho que eu não posso nem contar aqui de coisas que eu já vivi. Porque tá tocando, tá mexendo em quem não é para mexer. Tu estás pensando que quem mexe contigo não tá mexendo com o dono do céu, não é? Somos menina dos olhos dele. Ele tem um cuidado tão grande, tão grande. Recebe essa palavra e sente a presença de Deus aí. Sente de me condote keler me calar gofá. Alergibicamanto. Recebe essa palavra aí, ó. O que Deus está dizendo para você, Deus está dizendo assim, ó. Deus está dizendo assim, ó. Eu te amo tanto. Eu tenho tanto, tanto ciúme de você. Meu Deus do céu. Oh, que coisa boa. Recebe essa palavra, tenha convicção. Escuta o que Deus está falando para tu. Deus está dizendo assim, ó, eu tenho tanto ciúme de você. Eu cuido tão, tão, tanto, tanto de você. Glória a Deus, glória a Deus. Deus está dizendo assim, ó, os fariseus se perturbam com você, mas você é minha, você é meu. E eu tenho ciúme de você, e eu cuido de você. Meu Deus do céu. Eu protejo você, eu guardo você. Eu livro. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Jesus está dizendo, eu protejo você de uma maneira grandiosa e mostro que sou o Senhor da tua vida. Eu te amo. Olha, Deus dizendo assim, ó, eu te amo. Ó, Deus dizendo assim, ó, eu te quero, eu te protejo. Eu tenho um negócio contigo na terra. Meu Deus, recebe essa palavra aí. Recebe essa palavra aí. Se estiver mexendo contigo, está mexendo com o céu. E quem mexe com o céu, eu ainda não vi na minha caminhada alguém que mexe com o céu, ou com um servo do céu, uma serva do céu. Eu ainda não vi essa pessoa se dar bem, essa pessoa ser feliz, essa pessoa viver em paz. Recebe essa palavra aí. Seus inimigos estão sobre os cabelos dos pés de Deus. É Deus quem coloca eles. E é o lugar deles, tá? Meu Deus, que palavra boa. Eu gostei dessa palavra, Jesus. Obrigado, viu? Obrigado saber disso, viu? Eu fico feliz em saber disso, tá, Senhor? Que os inimigos estão debaixo dos pés de Deus. É por isso que eu estou vivo. É por isso que eu caminho. É por isso que eu avanço. Eita, glória a Deus. É por isso que eu canto. É por isso que eu me alegro. É por isso que eu não paro. É porque os inimigos estão debaixo dos pés de Deus. E Deus o mantém debaixo dos pés dele. É por isso que alguém não sai de onde está. Meu Deus do céu. É porque Deus está com o pé em cima. Eita, eu vou botar o tema da mensagem aqui. Vou mudar o tema da mensagem.
Eita Deus. Deus, olha o tema da mensagem que desceu aqui agora, ó. É muito forte. Desce assim, a mensagem é assim, mano. Aqui a mensagem é temática. No final da mensagem você entende tudo. Deus, tu crê, está. Olha como Deus é lindo. Deus fala assim, dessa maneira comigo. Eu tenho nada a ver. Eu sou um servo cheio de falhas, cheio de defeito. E Deus fala assim: o que é que eu tenho a ver? Se eu recebo de Deus a mensagem que vem diretamente do trono dele, e quando chega aqui, chega a me causa um impacto muito grande. Deus está dizendo: Deus está com o pé em cima. Eita. É. Sim, sim, em cima. Pronto. Deus está com o pé em cima, rapaz. Deus botou o pé em cima. Você não sai daí, não. Esqueça a minha serva. Deu que é da minha serva. Eita, deu que é do meu servo, tá vendo? Deus com o pé em cima. Deixa eu ir adiante, eu posso conjecturar. Eu tenho essa autoridade do céu quando estou ministrando a palavra, eu tenho autoridade que Deus, um dia Deus disse para mim, eu te dou autoridade e tu fala. E aí tu se tu não falar, ei, deixa eu ir adiante aqui na palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus. Se teus inimigos estão sobre os escabelos dos pés de Deus, então, eita, Deus grande, Deus está, sabe como? Ah, mas tem uns que pregam, não, mas Deus não faz isso não porque Ele ama, tem que pregar o amor. Não, eu não prego o amor não, meu filho, eu prego a palavra do jeito que ela é, a palavra já é o amor, tá? Não tem negócio de estar alisando aqui, de estar, não. É desse jeito. Deixa eu te dizer um recado bom aqui para tu se alegrar mais ainda. Não é para ter pena, não. Não é para ter pena, não. Não tenha pena de inimigo, não, minha gente. Eu não ensino a vocês. Que é isso? Eu me lembrei de um irmão agora, lá em Salvador, quando eu digo para ele, mas irmão, isso aí não serve, não, irmão. Tem gente que não serve, não. Uma situação que aconteceu, eu digo, não serve para nada, não, meu irmão. E ele dizia assim para mim, assim, ó, que é isso, varão? Não diga isso, não, varão. Um irmão muito amoroso, muito crente, sabe? Muito crente, muito espiritual, muito tranquilo. Ele dizia que é isso, varão, não diga isso, não. A gente tem que amar. Aí eu disse para ele: ame mais que ele vai lhe matar com tanto amor que você está dando. Fica aí tentando tirar o pé de Deus do pescoço dos teus inimigos, que tu vai ver que ele vai fazer contigo. Ei, fica aí. É. Fica aí assim. Tem gente assim, viu? Tem gente assim. Deus, abençoa, Senhor, meus inimigos. Ore por ele, para Deus salvar, transformar e botar ele para bem longe de você. É assim que tem que ser. Mas quer agir de outra maneira, quer orar de outro jeito? Ore. Quer ser de outra forma? Seja. A vida é sua. A vida é sua. Eu sou um formador de opinião. Não, mas eu não aceito isso que você está falando. É com você e Deus. Com você e Deus. No meu caso, a minha história é uma, a sua história é outra. No meu caso, eu entendo que Deus tem que manter os pés no pescoço mesmo dos meus inimigos. Fique aí, seu infeliz, não se levante não, que eu sei que se você se levantar, eu sei que você vai querer atrapalhar a vida do meu escolhido. Cadê as escolhidas de Deus? Eu vou encerrar essa mensagem, recebe essa palavra aí, recebe essa palavra. Deus está com o pé em cima, é a mensagem de hoje. Glória, tá no pescoço, tá no pescoço, tá lá gritando, rangindo, querendo se levantar, e Deus com o pé lá em cima. É Bíblia, não tô fora da palavra. Deus mantém pessoas inimigos da obra, inimigos dos servos, inimigo da igreja, inimigo dos escolhidos. Deus o mantém eles debaixo dos seus pés, é debaixo dos pés de Deus. É Deus que está lá com o pé ó, em cima. É. Aí não deixa se mover, se levantar, agir. Aí Deus não deixa eles fazer o que eles querem. Deus não deixa eles alcançar, eles saber da nossa vida, da nossa história, por onde nós andamos, o que nós adquirimos, as bênçãos que Deus derrama, aonde nós estamos, aonde frequentamos, porque Deus está com o pé no pescoço dos inimigos. Não tenha pena, não. Aceite essa palavra, guarde. Pode ser família, pode ser do ministério. É teu inimigo, é? Deixa Deus botar o pé, rapaz. Não fica lá pedindo, Deus, ajude, Senhor. Ajude, não. Transforme, abençoe a vida dele e leve ele para bem longe de mim, Senhor. Por quê?
Se tirar o pé do pescoço dele, ele vem para nos atingir, para nos ferir, para degrinir a nossa imagem, para nos caluniar e para fazer coisas terríveis e nos tirar da presença de Deus. E Deus, por amor, ele mantém os pés, o pé no pescoço. Tu nunca ouviste essa mensagem não, pai? Isso é mensagem nova, mensagem revelada pelo Espírito de Deus. Isso é mensagem que vem do trono da graça do Deus grandão. Tu recebe essa palavra? Guarda essa palavra. Te enche dessa palavra. Recebe essa palavra. Guarda essa palavra. Essa palavra, ela é verdadeira, ela tem direção certa. Ergue-me como tu ergue, ó Fá. Meu Deus. Essa palavra tem direção certa. Tu estava precisando ouvir essa palavra para tu ficar em paz. Bora respirar comigo, bora respirar comigo. Respira fundo. Bora. Isso faz bem. Faz bem, isso é terapia, minha gente. É terapeuta agora, sou tudo. Sou terapeuta, eu sou o que tudo de Deus de bom eu sou, rapaz. É desse jeito aí. Respira fundo comigo. Respira fundo comigo agora, tá bom? Bora dar uma respirada funda. Descansa teu coração. Bora mais uma respirada, respira fundo aí. Deus está dando saúde a você. Deus está visitando teus pulmões. Labaro, gibi como um touro. Eregimi camanto. Oh, Espírito de Deus, recebe essa palavra. Recebe essa palavra. Recebe cura, recebe a libertação. Recebe o milagre. E tu que estás aí, assim diz o Senhor. Sabes tu que eu coloco o pé no pescoço, em cima de quem eu quero? Meu Deus do céu. Então te aquieta e deixa eu trabalhar. Deixa eu fazer do meu jeito, porque eu sei o que eu estou fazendo. Meu Deus do céu. Se for ficar abrindo a boca aqui, Deus vai colocando palavras. A palavra aqui, ó, não tem dificuldade para ser transmitida, porque ela vem de Deus, do trono, do Senhor dos Exércitos. Eu amo essa palavra, minha gente. Eu não prego essa palavra em vão, eu prego essa palavra porque eu sei que ela tem direção, ela tem endereço, ela sabe aonde vai. Ela sabe quem está precisando, o Deus grandão sabe. Por isso que ele manda, ele envia, ele fortalece. Mantém. Que Deus te abençoe. Eu vou orar por você agora. Me dê a alegria de orar por você, a honra. Eu oro por você em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esta palavra ministrada. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Deus grandão, mantenha os teus pés no pescoço sobre os meus inimigos. Mantenha os teus pés sobre os inimigos dessa mulher, Pai. Isso é domínio. E o domínio é seu. A gente não pode dominar. A gente não tem como segurar, como controlar. Não temos. Mas o Senhor dos Exércitos, como grande que é, tem. E eu acredito no Senhor. Eu acredito na tua força, acredito no teu poder. Eu acredito na tua autoridade. Eu acredito que o Senhor é rei, o Senhor é grande, é tremendo. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus grandão. Obrigado pela tua fidelidade. Estende tuas mãos e dá vitória a essa mulher, esse homem. Eu quero ouvir. Oh, Deus, eu quero ouvir, Senhor. Essa pessoa agradecendo, se alegrando, e eu me alegrando com essas pessoas que recebem essa palavra. Meu Deus grandão, gratidão pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu zelo. Obrigado por se revelar em nosso meio através da sua poderosa palavra. Obrigado, meu Deus. Eita, Deus. Eu creio, viu? Eu estou entendendo tudo aqui. Sim, Senhor. Estende tuas mãos e abençoa tua serva, teu servo. Dá vitória para ele e dá vitória para ela. É no teu nome que eu estou te pedindo, como também estou aqui lhe agradecendo por tudo. Amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Receba esta palavra e receba esta oração para a glória de Deus. E o povo de Deus diz
Amém. Glória a Deus. Que o general de guerra continue fortalecendo vocês. Eu quero aqui convidar todo mundo, tá? Todos os meus irmãos em Cristo, para acompanhar a nossa programação na rádio, gente, na rádio. Acompanha na rádio, que é de 5 da manhã às 10 da manhã, tá bom? Quem não puder acompanhar pela manhã, você pode acompanhar à tarde, a partir das 13h30 até as 6h30 da noite, 7 horas. Aí depois vem a Voz do Brasil. Quem não pode acompanhar de manhã nem à tarde, acompanha à noite a programação. Após a Voz do Brasil, às 20 horas, a gente tem um programa abençoado também, que é o programa do Ministério Missionário Projeto Desperta Pregador, que é uma bênção. Acompanhe e Deus vai abençoar vocês. Divulgue. O site da rádio é o www.redepazfm.com.br. Para quem está em outro estado, em outro país, em outra cidade, esse é o site. O aplicativo, você vai no Play Store e coloca Rádio Desperta FM. Não tem errada. Se tiver dúvida, entre em contato comigo. DDD 81 996444777. Eu sou o pastor Fernando Alves, aqui de Recife, Pernambuco. Ok? Para quem está aqui em Recife, Jaboatão, essa área, acompanha pela 101.9, Rede Paz FM. Um abraço e que Deus abençoe.